Para quem está aqui pela primeira vez, eu sei que tenho aqui gente que não está aqui pela primeira vez e que é recorrente e é presença assídua dos nossos webinars em português e em inglês. Um, Nós na Univetes Global começámos a organizar o site em português, portanto temos uma versão disponível em português, onde abordamos a formação, especialmente na área prática. Mas em que também promovemos todos os meses este webinar do mês, que é uma iniciativa que nós trazemos gratuita, de maneira a conseguir alcançar o maior número possível de elementos das equipas veterinárias para conseguirmos fornecer formação importante, relevante e atualizada. E portanto, todos os meses fazemos um webinar. Este mês fizemos dois, porque tive um muito específico para a malta que quer ir para o Reino Unido, foi ontem. Hoje temos um webinar clínico. Os webinars, em geral, têm cerca de 45 a 50 minutos. PIF tem muita coisa para dizer, portanto, provavelmente demorará um bocadinho mais, mas a ideia é que, à medida que vocês têm questões durante a apresentação, usam o chat para colocar as vossas questões e nós, no final da apresentação, vamos ver as questões uma a uma. E eu depois, no final, envio-vos também o link ou o e-mail para vocês pedirem o certificado de participação. Para quem não puder ficar até ao fim, o webinar é gravado, portanto, depois vocês podem rever o webinar em qualquer altura. Quem é que vai apresentar este webinar? A nossa colega Patrícia, quem já nos segue provavelmente já esteve no webinar com a Patrícia, que é uma colega que está já a trabalhar no Reino Unido, e trabalha, tem a certificação pelo Australian and New Zealand College of Veterinary Scientists em medicina felina e também já há vários anos é reconhecida como Advanced Practitioner in Feline Medicine pelo RCVS. Trabalha em várias clínicas do Reino Unido, onde trabalha também com veterinários e faz consultoria a colegas veterinários que têm assim, uns casos um bocadinho mais bicudos na parte felina. Para além disso, se tiverem tido a sorte de ver as nossas stories no Instagram, se calhar também viram o Instagram, da Patrícia, que eu adoro, que é o Per the Love of Cats. É espetacular, onde temos uma série de conteúdo clínico e não clínico, portanto, tanto para nós veterinários como também algumas informações para os tutores. E, portanto, temos aqui muita experiência. Pronto, eu vou, quando passarmos à parte dos casos clínicos no final, eu vou avisar, porque isto é daqueles tópicos que a gente consegue estar a falar durante muito tempo, porque gosta muito da coisa. Patrícia, obrigada uma vez mais por te juntares a nós e por fazeres este webinar, este e não só. Vou dar-te a palavra, e se quiseres, começa por explicar um bocadinho o teu percurso, muito brevemente, e depois vamos falar de PIF. Vamos lá, Pif. Olá, Hum. boa noite a todos e obrigada pelo convite para organizar este webinar. Eu acho que a Andrea já fez uma boa introdução breve do meu trabalho. Eu estou no Reino Unido desde 2018 e basicamente desde que acabei o curso em 2015 que trabalho exclusivamente com gatos. Um, Pronto. Um, Tenho a pós-graduação e o reconhecimento pelo RCVS, o que é ótimo. E também fiz uma pós-graduação há uns anos em imagiologia com a lusófona. E sim, acho que ela fez um resumo bastante bom da minha atividade atual. Eu trabalho em várias clínicas, vejo basicamente segundas opiniões ou aqueles casos que ninguém sabe muito bem o que fazer com eles. Faço bastante, uma porcentagem significativa de aconselhamento de casos a colegas, que é feito de forma remota, e faço também consultoria para uma startup, neste momento scale-up, de nutrição felina. Continuo a fazer voluntariado com caridades, portanto continuo a ter muito contacto com a realidade de primeira opinião e com gatos que cá são muito mais raros do que aí, mas por exemplo com FIVs e felves e com restrições financeiras, portanto acho que continuo a ter um pé nessa realidade onde nem sempre conseguimos fazer ou podemos fazer aquilo que desejaríamos e onde temos que fazer decisões acertadas no que toca a testes de diagnóstico e opções de tratamento. E queria só dizer que
este webinar e PIF em si é especialmente é bastante particular para mim, é um interesse especial para mim, porque o meu primeiro gato, que está aqui, efetivamente teve PIF. Portanto, já vai há quase 20 anos, há mais de 20 anos. Como vocês provavelmente podem ver pela qualidade das fotografias, tiradas num Sharp. E este gato é, no fundo, o poster boy de PIF e é o diagnóstico, ou aquele diagnóstico que não deixa grande margem para erro, porque ele tinha derrame pleural, que entretanto evoluiu para ascite, era um persa, pedigree, com N de idade. Portanto, é daqueles que não nos deixa assim muitas dúvidas, mesmo em termos retrospectivos. E foi definitivamente uma particularidade marcante e que me fez também, que me puxou para a medicina veterinária. E se eu na altura pensei o meu sonho é encontrar a cura para o PIF, eu agora cheguei a um ponto em que às vezes dou por mim a dizer eu só quero que este gato tenha PIF, porque de todos os diferenciais, pelo menos esse tem cura. Eu sei que esta parte é chata e, portanto, eu vou evitar, ou vou tentar ser o mais breve possível na fisiopatologia do PIF, mas eu acho que há coisas que são importantes reter, porque também têm depois um impacto em como nós interpretamos testes diagnósticos ou como nós interpretamos a apresentação clínica. Portanto, antes de termos PIF, temos corona. O coronavírus entérico é um vírus completamente comum. Quase todos os gatos foram ou são infectados com coronavírus. Normalmente tem um curso completamente benigno. Quando muito nós vemos, ou com mais frequência, vemos vômitos, ou ainda mais, com mais frequência, diarreias em gatinhos jovens. Não há uma imunidade longa após a exposição, e este, no fundo, acaba por ser um dos grandes problemas no que toca à PIF, porque se eles estiverem expostos hoje, entretanto, limpam, de certa forma, o vírus, mas se voltarem a estar infectados daqui a umas semanas ou uns meses, voltam a ser reinfectados. Não há qualquer tipo de imunidade protetora duradoura. A secreção de PIF é relativamente variável. Estima-se que mais ou menos 5% dos gatos sejam considerados resistentes à infecção, no sentido em que nós não vemos sinais clínicos, nem vemos a excreção de coronavírus nas fezes, apesar de eles estarem em contacto ativo com gatos infectados. Depois temos a grande maioria, 70 a 80% dos gatos, que efetivamente excreta coronavírus nas fezes. Normalmente este é um nível de excreção relativamente baixo e pode ser intermitente e é normalmente temporário, e sobretudo em gatinhos é com alguma frequência eu vejo estas excreções de forma crónica e diarreias de forma crónica. E depois temos os desgraçados, que são mais ou menos 10% dos gatos que se tornam, no fundo, excretores, penso que sejam excretores, que se dizem em português, de forma crónica, e estes excretam grandes quantidades de vírus durante meses e alguns excretam até mesmo para o resto da vida. Acho que é importante nós sinalizarmos estes gatos que são os que excretam de forma contínua, porque no fundo, se nós temos os ambientes de caridades ou ambientes de casas com muitos gatos, ou criadores, ou criadeiros, estes gatos são possivelmente aqueles que nós gostaríamos de identificar e segregar, mesmo que eles não desenvolvam PIF, porque a probabilidade de um outro gato em contacto estar sujeito a esta pressão elevada de vírus de forma contínua aumenta depois também as probabilidades de um gato suscetível vir a desenvolver PIF. Óbvio que isto é muito bonito dito e falado. Na prática, nós estamos a falar de testar gatos com PCRs fecais semanalmente, o que é dispendioso e o que raramente é aplicável. E o que nos traz a exatamente isso. Corona, ok, incha, desincha e passa, eventualmente. O problema é quando o corona passa a peritite infecciosa felina. E isto não depende só do vírus, depende também do gato em si e da capacidade imunitária do gato em conter a replicação viral, e depende também dos fatores ambientais envolvidos. Ou seja, se nós tivermos uma casa com vários gatos e nós tivermos destes gatos dentro dos 10% que estão constantemente a excretar grandes cargas virais,
Os gatos em contacto estão constantemente a ser expostos e isto aumenta a pressão viral a que ele está sujeito. Se nós tivermos tensão, conflito entre gatos, ou o gato que foi hospitalizado por algum motivo, ou até stress facinal ou pós-cirúrgico, que tem um impacto direto na resposta imunitária, nós aumentamos a probabilidade de termos uma mutação para PIV. Existe, claro, a predisposição genética, e acho que é importante nós fixarmos na predisposição genética, porque tem mesmo a ver com linhas, ou seja, no Reino Unido nós podemos olhar para os estudos de prevalência e se calhar cá os mais afetados são os British Shorthairs e os Ragdolls, mas se olharmos para o outro lado do mundo, se calhar são os Russian Blues e os Scottish Folds, porque tem muito a ver com linhas genéticas, ou seja, se nós tivermos gatinhos da mesma ninhada, no mesmo ambiente, um pode desenvolver PIF e o outro pode não desenvolver PIF, porque um pode ter uma resiliência aos fatores de stress que o outro não tem, e isto é, no fundo, os fatores-chave têm tudo que estar em sintonia, no fundo, para que nós tenhamos essa mutação para a doença clínica. Pronto, e acho que é importante reter isso, é que não é só o vírus, não é só a mutação, não é só o gato, não é só o ambiente, é o conjunto, é o estar na hora errada, à hora errada, basicamente. O que acontece em termos de mutação e de uma forma muito, muito genérica, também porque eu sou clínica, não sou geneticista, nem imunologista, nem microbiologista, istas que queiram adicionar, o que me importa é reter o que é importante para mim na minha prática clínica, e acho que para muita gente que cá está, provavelmente pensa da mesma maneira. O que acontece é que quando nós temos esta pressão vírica alta, ou seja, não temos grandes concentrações de vírus serem excretadas, nós temos grandes replicações a acontecer, acontece com muito maior probabilidade haver uma mutação genética, e o corona, que é entérico, que normalmente se multiplica nas velocidades do trato gastrointestinal, ganha tropismo para os monócitos e infiltra monócitos. Monócitos acabam por sair para tecidos extra-intestinais e desenvolvem-se então em macrófagos, e depois nós temos o extravasamento, digamos assim, do vírus, que deveria estar contido no sistema gastrointestinal e que passa a estar por onde lhe apetecer, basicamente. E é isto que então depois nos leva a termos devia ter mostrado isto antes, se calhar, mas pronto, gastar a inflamação dos vasos, com o extravasamento dos complexos antigénicos, e o que depois nos faz ter um bocado de um quebra-cabeças, porque dependendo de onde é que isto acontece, dependendo da forma como o próprio organismo reage em termos de conter a replicação vírica, nós podemos acabar com uma quantidade quase que infinita de sinais clínicos. De uma forma mais geral ou mais simplificada, nós normalmente dividimos isto entre a PIF úmida e a PIF seca. Temos a PIF neurológica e ocular, ou oftalmológica, que sinceramente eu tenho tendência a dividir até da úmida e da seca, porque normalmente não acontecem também de forma isoladas, ou as coisas podem progredir. Ou seja, um gato que me aparece hoje com sintomas neurológicos sem vestígios de derrames, se calhar se eu fizer uma ecografia daqui a 3 ou 4 dias, vou encontrar derrame pleural ou ascite. Existe um overlap bastante grande entre PIF úmida e PIF seca. Sintomas neurológicos, sintomas oculares também podem ter infusão. Não há nada que seja propriamente exclusivo. E basicamente PIF é uma daquelas doenças que pode fazer aquilo que bem quer lhe apetece. E o que torna, por vezes, o diagnóstico um bocado um quebra-cabeças. E, por acaso, nos os últimos guidelines da AFPA de 2023, se não estou em erro, mencionam isto mesmo, que deixaram de fazer a distinção entre úmida e seca, ou que clinicamente não faz tanta diferença, porque quer uma quer outra pode evoluir para a outra forma.
Pronto, e é aqui que nós normalmente começamos a ter um bocadinho do quebra-cabeças. É que sinais para PIF são pouco ou nada específicos. E entre os pouco ou nada específicos, nós vamos ter a febre, potencialmente, a letargia, anorexia, o perda de apetite, perda de peso, vômito, diarreia. Isto que eu sinceramente não sei como é que se traduz, portanto deixa ficar em inglês, que é o gatinho que não cresce, às vezes até são gatos com bom apetite, que não têm, obviamente, alterações comportamentais óbvias, se bem que como são gatinhos também não há assim muito com comparar, não sabemos se o gato só é calmo porque é de ser calmo ou porque se calhar há alguma coisa de errada, mas que são gatinhos pequeninos e que parece que não crescem. Em termos de sinais clínicos, e eu fiz isto um bocadinho de sinais clínicos como aquilo que os faz trazer ao consultório. Que pode ser ascite, sim, que há donos que olham para o gato e veem, espera, espera aí, será que a minha gata está bem? Não devia estar, está esterilizada. Ou quando é um gato mais, ainda fica um bocadinho mais estranho, porque eles notam a barriga a aumentar, e às vezes até notam a barriga a aumentar, mas o gato não está a comer mais do que é suposto, se calhar até está a comer menos. Temos, claro, os gatos que vêm com dispneia, e em termos da PIF seca, temos os gatos que vêm com sintomatologia neurológica, seja convulsões, seja ataxia. Eu mais à frente fiz uma lista mais exaustiva da sintomatologia neurológica, que mais uma vez também pode ser quase qualquer coisa. Também temos aqueles que vêm porque têm uma alteração ocular, porque é visível, porque os donos veem que um olho está diferente. E também temos aqueles que vêm com massas abdominais. E quando digo com massas abdominais, existem alguns que vêm porque o dono efetivamente está a fazer festas na barriga ou uma coisa do género. O gato está deitado de lado e parece que existe ali um alto que não devia estar. E a parte disso, temos também icterícia e vomitodiarreia que acontecem seja úmida ou seja seca. Eu diria que icterícia hoje em dia é bastante mais raro. Mas se calhar em Portugal continua a ser mais frequente, porque se calhar os donos não são assim tão informados, ou não têm assim tantos cuidados, se calhar chega um bocadinho mais tarde. Pronto, em termos de sinais neurológicos, sinceramente, e não sei se a maior parte dos colegas concorda comigo, mas eu acho que nós temos tendência a fugir um bocadinho da neurologia e de fazer um exame neurológico completo. Continua a ser importante, mas neurolocalização em PIF pode não nos dar muitas diretrizes ou orientar o que fazemos a seguir, porque basicamente pode causar tudo. Ou seja, enquanto que em teoria doenças infectocontagiosas provocam sinais difusos ou multifocais, no que toca à PIF pode não ser necessariamente verdade e também podemos ter sinais focais. Deixo só um bocado em termos de nota que febres é uma das, sobretudo febre que não é responsiva a antibióticos ou febre intermitente, normalmente é uma chamada de atenção para possível PIF, mas curiosamente em PIF neurológica nós não vemos febres assim com tanta frequência. E depois, claro, temos os sinais oculares. Quando nós temos sinais de uveíte anterior, seja o moracuoso, seja o ifema, o hipópion, lá está, eu acho que esses são sinais bastante óbvios e que muitas vezes são uma chamada de atenção para o próprio dono do gato, que traz o gato à consulta, porque um olho não está normal, ou os dois olhos de repente não estão normais. Um, o que eu queria deixar como chamada de atenção é que o veíto posterior também acontece e eu acho que nós não olhamos para, ou não fazemos o exame de retina ou do fundo do olho tão frequentemente como devíamos fazer. E eu acho que é importante fazermos mesmo em caso de rotina para nós sabermos aquilo que é normal, porque mais depressa vamos conseguir identificar quando temos um fundo do olho anormal. Por exemplo, no caso do PIF, o que nós vemos com mais frequência são estas hemorragias, como as da primeira imagem, ou então um tapete que é hiper reflexivo, ou seja, parece que quase que nem não vemos vascularização e aquilo parece quase fluorescente quando nós estamos a fazer um exame do fundo do olho. O que se nós não tivermos um padrão, ou se não tivermos uma boa memória, ou se não tivermos presente aquilo que é normal, vai ser muito difícil de percebermos que é anormal. E eu acho que faz muita diferença, porque se eu tiver um gato com diarreia crónica
e eu não lhe vir o fundo do olho, se calhar vou pensar é enteropatia responsiva à dieta ou é doença inflamatória intestinal. E se eu lhe vir o fundo do olho e vir estas alterações, então a minha lista de prioridades numa lista de diagnósticos diferenciais vai automaticamente ser alterada e PIF vai passar a ser muito mais provável do que uma enteropatia crónica. Este gráfico foi tirado do estudo de há 2 anos atrás, da resposta a gatos com PIF ao tratamento com GS, que também vamos falar um bocadinho mais à frente, só para dar um bocadinho a ideia de qual é que é a frequência dos sinais que nós vemos mais frequentemente em PIF. Óbvio que a ascite continua a ser o mais comum, está presente em metade dos casos, basicamente, o que eu acho que é significativo, mas queria só deixar aqui a ressalva que este estudo, e que foi grande, teve 300 e muitos gatos, portanto é estatisticamente significativo. Nós estamos a olhar para gatos que fizeram o tratamento com GS, com grande probabilidade de PIF, e a única ressalva que eu faço é que quando nós olhamos para estes estudos e vemos muitos PIFs com ascite, há muitos PIFs que não foram diagnosticados com PIF e que nunca chegaram a fazer o tratamento com GS. Portanto, eu acho que há muita PIF seca que continua a não ser diagnosticada, há muito gato com PIF seca que continua a ser eutanasiado e há muito gato com PIF seca que continua a ser diagnosticado com outra coisa qualquer e que nem sequer chega a entrar nos estudos porque não faz tratamento, portanto não temos como ter um rastreio, digamos assim. Esta é uma das ferramentas que eu acho mais úteis e que está disponível online. Basicamente, isto é um algoritmo muito humano dos fatores que aumentam ou diminuem a probabilidade de um gato ter PIF. Já existem alguns estudos preliminares que incluem este algoritmo em realidade, não é realidade virtual, é inteligência artificial. E, portanto, eu acho que daqui a uns anos, se calhar, quando nós pusermos esta informação toda, pusermos a idade do gato, a história do gato, se há stress, se não há, acho que quando respondermos a uma lista de perguntas, a máquina nos vai poder dizer há 70% de probabilidades disto de ser PIF ou há 10% de probabilidades disto de ser PIF. Ainda não chegamos lá, eu acho que ainda vai demorar um bocadinho, sobretudo tendo em conta toda a nuance em volta de PIF, mas acho que é bastante promissor e estou muito esperançosa e mal posso esperar que isso chegue. A reter em termos de história clínica é que nós sabemos que PIF afeta sobretudo gatos jovens, com menos de 2 anos, portanto se nós tivermos um gato com estes sintomas vagos e não sabemos muito bem o que é, PIF tem que estar no topo da lista de diferenciais. Ocorre com menos frequência entre gatos e aqui aparece com mais de 5 anos. No entanto, também existe um pico a partir dos 7 anos, normalmente entre os 7 e os 10 anos. Machos com frequência aparecem mais representados nos estudos do que fêmeas. Claro, também temos os pedigrees, mas, e como este gráfico mostra, temos só um relativamente mais provável do que um extremamente provável, porque gatos de ambiente não é resgate, não é resgate que se diz, de gatos de colónia, onde há densidades populacionais elevadas, acabam por ter também um risco de PIF semelhante a um gato pedigree. Focando-nos nas alterações laboratoriais, não há nenhuma alteração laboratorial específica de PIF. Como muito daquilo que nós falamos em PIF, nada é PIF, tudo é PIF. De forma mais comum, nós vemos anemias não regenerativas ligeiras, o que também é comum em gatinhos saudáveis. Normalmente é fisiológico gatinhos na fase de crescimento terem uma anemia ligeira, e isso não significa absolutamente nada. Também vemos com alguma frequência neutrofilia, se bem que isto é muito textbook neutrofilia, mas gatos e neutrofilia é completamente o que lhes apetece, não é? Mesmo em termos de pneumonias graves, que não são PIF, raramente temos uma neutrofilia gritante.
Podemos ter, efetivamente, gatos com uma anemia mais severa, sobretudo aqueles que têm anemia hemolítica imunomediada, que é uma resposta a PIF, e alguns têm PCVs de 10% ou até menos, e precisam de transfusões como tratamento de suporte. Em termos de bioquímicas, temos a primeira coisa que nós olhamos, diria eu, quando temos uma suspeita de PIP ou um gato jovem com sintomas vagos, é olhar para o rácio albumina-globulina. Eu acho isto extremamente útil, mas tem, tem muitos senãos. Temos os gatos com linfoma, que também têm um rácio albumina-globulina baixa, sobretudo se tiverem enteropatias com perda de proteína. Portanto, mesmo gatos com a IBD severa pode ter um rácio baixo albumina-globulina. Temos gatos com gengivite, ou estomatite, ou doença periodontal, significativa, com rácio albumina-globulina de 0,3 também, porque é suficiente para aumentar as globulinas e a albumina não deixa de ser uma proteína de inflamação aguda, portanto, imediatamente baixa, e é suficiente para nós termos um rácio albumina-globulina baixo. E posso dizer que tive uns quantos segundas opiniões com diagnóstico de PIF que só precisavam tirar os dentes. E temos também, podemos ter alterações da creatinina e da ureia, podemos até ter alterações compatíveis com glomerulonefrite, com proteinuria na urina, podemos também ter alterações hepáticas, com alterações marcadas da ALT, e doença hepática primária em gatos é rara. Portanto, se vocês virem uma alteração, uma ALT lá para cima, estamos a falar de 300, 500, sobretudo se for um gato jovem, doença primária hepática só por si só é rara, e PIF automaticamente aumenta em termos de probabilidade. O que é que nos deixa feliz? Ter fluido. Fluido é a melhor coisa que nós podemos fazer em termos de diagnóstico. Não quero com isto dizer que é uma forma de ignorar, ou porque nós temos fluido não vamos fazer hematologia e bioquímica. Ambos são importantes porque nós precisamos saber qual é que é o ponto de partida, e depois para monitorizarmos também em termos de resposta a tratamento e possíveis recidivas. Mas se há algo que nos dá o máximo de informação, e às vezes por menos em termos de despesa, é fluido. O fluido de PIF, eu diria que é bastante típico. Eu normalmente digo que parece cerveja, mas não é bem, porque é mais viscoso. Mas normalmente é um fluido bastante rico em proteína, porque a perda da proteína para o terceiro espaço. Não se deixem enganar só por aquilo que o fluido parece. É mesmo importante nós medirmos a proteína, é importante nós fazermos citologia, e é importante nós fazermos a bioquímica, e é importante nós fazermos eventualmente PCR ou imunocitoquímica, que eu acho que está no slide a seguir, se não estou em erro. Queria só também dizer que isto é importante porque se nós termos um gato com fluido, quando nós tiramos o fluido por si só e macroscopicamente, nós conseguimos logo excluir que não há hemorragia interna, ou que não há um piotórax, ou que não há um quilotórax. E todos esses são diagnósticos diferenciais válidos para um gato com derrame. Eu pus aqui o teste de Rivalta, que eu, pelo menos em Portugal, fazia bastante. Nós tínhamos vinagre quase para fazer isto como rotina, porque não custa nada. Cá raramente faço, mas fiz, e tenho um caso, uma menção mais à frente em que falo disso. O teste de Rivalta é um teste muito básico, que se faz com água destilada e uma gota de vinagre e uma gota de fluido. Ou seja, basicamente nós pegamos em, acho que era 8 ml de água destilada, pomos num tubinho 10 ml, e depois pomos uma gota de vinagre, e depois pomos uma gota de fluido. Se o fluido cair, normalmente, se afundar, digamos assim, a probabilidade de ser PIF é basicamente nula, porque isto diz que, em termos muito gerais, isto diz que o fluido não tem proteína suficiente para ser PIF. O que torna o PIF provável é que basicamente nós vemos uma forma de medusa quando pomos a gota do líquido de PIF. Ou seja, em vez de praticamente nós não vermos a gota a cair e afundar,
temos uma espécie de, não é medusa que se diz, acho eu, alforreca, faz um efeito, faz um efeito artístico visual quando nós vamos a gota de bife. Isto é ótimo para dizer, não é PIF se nós não virmos a forma artística, no entanto, lá está, derrames de linfomas, por exemplo, provocam o mesmo efeito visual. Portanto, isto é tudo muito bonito quando nós temos líquido, mas quando nós não temos líquido, fica um bocadinho mais complicado. E temos então a pele seca, ou neurológica, ou ocular, ou uma mistura. E dentro disto nós podemos ter alterações de ecografia, mas também podemos ter uma ecografia completamente normal. Eu pensei em usar só o rim como um exemplo, porque acho que em termos visuais normalmente é um órgão bastante identificável, mesmo para quem não está confortável a fazer ecografia abdominal. E tenho aqui três exemplos de rins. O primeiro tem o Medullary Rim Sign, que é basicamente. Eu não consigo pôr aqui nada para apontar, peço desculpa. Mas basicamente Eu esta posso tentar área. apontar. Ok. Que é basicamente aquela área circular hiperecoica, ou seja, que parece mais branca na transição medular, que historicamente tem sido reportada em associação a PIF. Contudo, nós sabemos que pode ser PIF, mas também acontece em animais completamente normais, também acontece em animais que tiveram exposição a toxinas, portanto, não tem propriamente valor clínico hoje em dia, sabemos isso. Na imagem abaixo temos um rim de um caso confirmado com PIF, e um bocadinho mais óbvio porque vemos líquido livre à volta do rim e vemos um rim com contornos irregulares, com um córtex heterogéneo e com áreas hiperecoicas, portanto um rim com muito mau aspecto. A terceira imagem é um rim de um gato que foi diagnosticado com linfoma, mas que eu achei que era importante mostrar, porque nós normalmente dizemos que quando temos esta linha preta subcapsular, que é o halo hipoecoico renal, e normalmente também temos estas alterações renais. O córtex renal fica mais hiperecoico, também por contraste com o fluido subcapsular. Normalmente também temos um córtex estriado, heterogéneo. Normalmente nós dizemos que isto, olhamos e dizemos que é linfoma, grita linfoma. E sim, mais frequentemente nós vemos estas alterações com linfoma. O único diagnóstico diferencial para isso é PIF. Portanto, mais uma vez, só para chamar a atenção que aquilo que nós vemos não é diagnóstico e que PIF pode parecer tudo e mais alguma coisa. Eu deixei aqui aquilo que nós esperamos quando fazemos citologias, seja por parte de alterações que nós vemos abdominais, seja de fígado, baço, rim ou linfonodos mesentéricos. Eu pessoalmente gosto muito de aspirar linfonodos mesentéricos, e num gato em que eu não veja alterações nenhumas para além de linfonodos mesentéricos, que normalmente estão um bocadinho aumentados, e mesmo gatos jovens, por norma, têm linfonodos mesentéricos um bocadinho um bocadinho gordinhos, portanto normalmente são bons para colher amostras. Portanto, ou seja, se eu tenho um gato que eu, com grande probabilidade de ser PIF, porque é um gato jovem, porque tem estes sintomas vagos, porque tem febre, e eu faço uma ecografia à procura de lesões, mesmo que eu não veja lesões, 90% dos casos eu vou colher amostras de fígado, de baço e de linfonodos, com a esperança de que alguma coisa me dê a resposta que eu estou à procura. E quando nós temos PIF, normalmente nós temos neutrófilos e normalmente nós temos macrófagos, linfócitos QB, e temos um report, ai meu Deus, temos resultado de laboratório compatível com inflamação piogranulomatosa, às vezes também vem compatível com linfadenite necrotizante. É outra, normalmente são as duas coisas que eles dizem, e porque patologistas não gostam muito de se comprometer, vêm com estes nomes um bocadinho mais fancies, que dá para mais do que uma coisa, só para o caso. E eu acho que é importante nós, como clínicos, termos um bocadinho de noção daquilo que se enquadra em PIF, e porque nós também somos péssimos com os patologistas. Normalmente, se não lhes damos história suficiente, nós mandamos as amostras. E, portanto,
para otimizar a integração de sinais e de alterações em citologia, acho que é importante nós termos noção que é isto que nós estamos à procura para aumentar as probabilidades de PIF. Pus aqui também a citologia de líquido cefalorraquidiano e humor aquoso. Em termos práticos, isto eu acho que não é feito com tanta frequência, pelo menos eu não tenho assim tantos gatos que tenham feito um ou outro. E estas são as típicas alterações que nós esperamos no fluido. Só de ressalvar que olho é muito difícil ter um diagnóstico que confirme, até em histopatologia, ou seja, gatos que têm o olho e vai para histopatologia, muitas vezes o patologista continua a dizer meh, continuamos a não ter um diagnóstico definitivo quanto é o olho. E nos casos neurológicos, mesmo a análise de líquido pode vir completamente normal. Testes específicos entre aspas, porque mais uma vez não há testes específicos. Se alguém se quiser dedicar a isso, acho que é um bom negócio. Temos a proteína, a glicoproteína ácida alfa 1, que tem sido usada de forma cada vez mais como teste diagnóstico de suporte a PIF, e temos cutoffs estabelecidos, ou seja, nós sabemos que se tivermos uma AGP inferior a 1.5, se formos ver aquele algoritmo todo bonito que nós tínhamos antes, é um menos em termos de probabilidade de PIF. Se nós tivermos mais de 1.5, é um mais, se nós tivermos a mais de 3, passamos a ter um mais. É uma proteína de fase aguda, aumenta com outras condições. Um, eu acho que a maior aplicabilidade da AGP é em termos de avaliar remissões, prognóstico ou possivelmente recidivas. Ou seja, se eu usar a AGP quando o gato me vem doente e antes de iniciar tratamento, e se eu tenho uma AGP anormal, e eu espero que esta AGP esteja normal na fase de monitorização de tratamento, ou antes de interromper o tratamento, e se porventura este gato tiver sinais clínicos no futuro, e eu não sei se é uma recidiva de PIF ou não, repetir a AGP ajuda-me a tentar perceber se isto é de facto uma recidiva de PIF ou se é outra coisa qualquer. Ou se é outra coisa qualquer. Mas fora isso, não vejo assim grande vantagem. Terá vantagem também quando é avaliada em líquido livre, e já é feito de forma mais rotineira, porque mais uma vez ajuda a aumentar a probabilidade de PIF se houver uma concentração superior a 1.5, porque não é suposto estar lá. Em termos clínicos, não é assim tão diferente da SAA, que é a Serum Amyloid A, que é outra proteína inflamatória, e que eu acho que se faz de forma mais rotina e que é usada em humanos e que é usada, eu acho, bastante mais em cães. Mas é um bocadinho mais específica, ou pelo menos nós temos mais dados para interpretar a AGP em contextos de PIF do que SAA. E depois, dentro dos testes específicos, temos a velha guarda serologia, que sinceramente não vale a pena. Não vale a pena o dinheiro, não vale a pena o investimento. Não dá para tirar qualquer tipo de conclusões. Gatos com PIF podem ter anticorpos, mas também podem não ter anticorpos. Presumivelmente, quando têm cargas virais altíssimas e já há extravasamentos de anticorpos para derrames ou os receptores de antigênio estão completamente saturados. Temos o PCR, e que eu presumo que seja o que se faz com mais frequência em Portugal e que pode ser feito em sangue, em líquido, derrame ou LCR, ou até mesmo derrame líquido ocular. É, é um texto bom, é bom. As únicas ressalvas são que os que nós usamos por rotina não detectam as mutações, ou seja, nós podemos dizer que existe vestígio de coronavírus, o benigno, num derrame ou no sangue, mas não conseguimos propriamente dizer que é o responsável pelos sintomas que nós temos. Portanto, existem falsos positivos, QB, e existem também os falsos negativos, que são aqueles que têm baixa carga nos derrames quando nós mandamos para a análise. Portanto, não ajuda a construir o caso, digamos assim. Isto é quase que nós temos que provar que é PIF ou que não é PIF.
e termos um resultado positivo ou negativo pode ajudar a confirmar ou a diminuir a probabilidade, ou diminuir a confiança de termos um PIF. Eventualmente, quando usado no sangue, mas acho que isto é provavelmente ridiculamente caro para fazer, tem a vantagem de ajudar em termos de remissão, ou seja, se nós quando começamos o tratamento temos um PCR muito alto no sangue e quando repetirmos o PCR 4 semanas depois isso baixou, significa que estamos a controlar a infecção, mas acho que não tem assim tanto valor clínico e que não justifica os custos. Temos depois a imunohistoquímica e a imunocitoquímica. A imunohistoquímica é o considerado o gold standard, é o que nós fazemos pós-mortem muitas vezes. Basicamente, a diferença entre isto e PCR é que a imunohistoquímica identifica o corona dentro dos macrófagos, ou seja, diz-nos que está onde não devia estar, onde provoca efetivamente doença clínica. Tem a desvantagem de raramente se faz em vida, porque normalmente é invasivo, nós normalmente não temos um gato em condições de fazer uma anestesia geral e de colher biópsias, e os custos associados e o tempo de recuperação. Um, Nós cá temos o laboratório de Liverpool que oferece um teste muito semelhante em citologia e também oferece um sistema muito semelhante, que é a imunocitoquímica, em derrames. E esta imunocitoquímica em derrames, por muitos especialistas, é considerado diagnóstico. Ou seja, se nós tivermos uma imunocitoquímica positiva num gato em vida, o gato tem PIF. Não há mais nada que possa dar um resultado positivo. Um, Em contrapartida, porque a especificidade é tão alta, ou seja, se há um positivo, se nós temos uma imunohistoquímica positiva ou uma imunocitoquímica positiva, o gato tem PIF, não há grande volta a dar. Até pode ter outra coisa qualquer em adição ao PIF, mas tem PIF. Um, é muito. A sensibilidade é baixa, ou seja, nós temos muitos falsos negativos. É muito difícil apanhar o bicho. Isto, se quiserem, tirem um screenshot ou o que quiserem, eu acho que isto não tem grande interesse. Isto são basicamente as instruções que o laboratório nos dá para preparar amostras. Se estes testes diagnósticos estão disponíveis em Portugal, eu presumo que sejam semelhantes, mas o melhor é sempre confirmar com o laboratório como é que eles querem processar a amostra, para aumentar a percentagem de ter um teste diagnóstico ou um resultado diagnóstico fidedigno. Eu presumo que a Dianatec faça, mas não tenho a certeza, não dou garantias. E pronto, e tudo isso, para resumindo e baralhando, façam o que fizerem a tinta por uma linha, podem ter um gato com PCR negativo que tem PIF e podem ter um gato com até o PCR positivo que afinal não tem e podem ter alterações laboratoriais ou não e podem ter alterações laboratoriais que parecem que são PIF, mas se calhar não são e portanto, moral da história, mantenham sempre o PIF como um diagnóstico diferencial e consoante o gato que têm à vossa frente e as alterações clínicas e hematológicas e bioquímicas que têm à vossa frente, encaixem o PIF como menos ou mais provável na vossa lista de diferenciais. E depois temos os red herrings, que eu traduzi de forma literal para herringos vermelhos, e eu acho que isto para mim é se calhar o mais importante, sobretudo agora que temos tratamento para GS. Porque aquele meu primeiro slide que dizia chega, diagnóstico preguiçoso. Se existem aqui graduados da UTAD, provavelmente lembram-se do professor Nuno Alegria dizer nas aulas de infecciosas que o PIF muitas vezes é um diagnóstico de preguiçosos. E era, antigamente era, porque se há um gato que nós não sabemos o que é que tem, ou que não está a responder ao tratamento que nós começamos, muito provavelmente é PIF. E pronto, é PIF, não há nada para fazer, não há nada a fazer, portanto, eutanásia. E resolvíamos assim montes de problemas. O que não tem solução, solucionado está. Portanto, eu faço o que sei e se eu não sei, é PIF. Pronto. Isto não é um favor a gato nenhum, nem a pós-práticas, nem a medicina, porque eu não tenho dúvidas nenhumas que muitos gatos eram eutanasiados e não tinham PIF. E tenho exemplos clínicos disso que, em análise retrospectiva, foram diagnosticados com PIF e que provavelmente não eram. E isto é uma lista não exaustiva
dos diagnósticos diferenciais que eu acho mais importantes ter em conta. Um, Chama atenção para a colangite linfocítica, porque clinicamente é mesmo muito parecida à PIF, normalmente afeta gatinhos jovens, sobretudo gatos com pedigree. São gatos que aparecem amarelos, que podem ter ascite, e normalmente com perda de peso e com um apetite voraz e que também não crescem. Portanto, acho que é um diagnóstico diferencial muito importante e que nós devemos sempre excluir. E tive um destes na família, que me veio com PIF e que era colangite linfocítica. Outro que eu acho muito importante é a neoplasia, porque PIF, e sobretudo seco, parece muito linfoma. E os linfomas multicêntricos não são assim tão raros em gatos jovens, mesmo que não sejam FIV ou FeLV negativos. E claro, sobretudo tendo em conta a prevalência de FIV e FeLV em Portugal, fazer sempre teste FIV-FeLV. Na altura em que eu trabalhava em Portugal, eu via muito gato com derrame pleural, que era automaticamente diagnosticado com PIF sem um teste FIV-FeLV. Mas a partir do momento em que havia derrame pleural, era assumido PIF. E não é, necessariamente. E eu digo automaticamente sem sequer colher líquido. Não é? Eles chegavam os disponíveis, faziam aquele raio-x consciente, era derrame pleural, pronto, é PIF, está o diagnóstico feito, não há nada a fazer. E tenho uma ressalva também aqui para a FGSF, que eu vou tentar dizer por extenso, sem me engasgar toda, que é a Feline Gastrointestinal Eosinophilic Sclerosing Fibroplasia, que também acontece em gatos jovens. Há uma predisposição maior em gatos pedigree, sobretudo ragdolls, e que provoca massas intramurais em qualquer sítio do sistema gastrointestinal, e que tem os sinais de uma PIF seca, no fundo, com a diferença de que esta tem resolução cirúrgica, a maior parte das vezes, com reseção, e portanto, se vocês fizerem um tratamento para PIF, não vão chegar a lado nenhum e vão eutanasiar o gato porque não respondeu ao tratamento. E claro, em Portugal, as hemoplasmoses, porque aí há bastante, e vêm com as anemias e podem chegar com as icterícias e as hiperbilirrubinémias, e, portanto, são diferenciais importantes. E na onda desses diferenciais importantes, eu tenho aqui a Daisy. A Daisy era uma gata de 3 anos, esterilizada, indoors, que veio à consulta porque estava amarela. Os donos tinham acabado de ter um bebê, portanto não estavam assim com grande atenção para sinais clínicos, achavam que ela continuava a comer, tinham reparado que ela até tinha perdido peso, mas ela era gordinha, por isso até acharam que boa, fixe. E clinicamente, quando ele me chegou, ela até estava bastante bem disposta, apesar de ter febre, dor abdominal e de estar, obviamente, amarela. Nas análises, ela tinha uma anemia ligeira, tinha um hematócrito de 23 ou 24%, não degenerativa, tinha uma bilirrubina acima de 100, tinha uma LT elevada, moderada, a LP bastante aumentada e a GHT também aumentada. Eu tinha o rácio albumina-globulina ali no meio do pode ser, pode não ser. Na altura, e claro, ela chegou, foi das últimas consultas que eu tive nesse dia, ficou internada com tratamento de suporte. Ela, e se vocês olharem para a história, ela não é o vosso típico gato de pancreatite fulminante, porque ela não tinha vómito, ela não era daqueles gatos que se lhe pusesse comida à frente, ela começava a babar de náusea. Ela continuava a ter bastante arteira, tendo em conta tudo o que estava a passar, e também era relativamente nova para ter uma pancreatite assim fulminante. Havia grande restrição em termos de custos, porque ela não tinha seguro. Portanto, tudo teve que ser muito bem considerado. Na altura eu fiz-lhe só uma EFAST, uma ecografia abdominal rápida para excluir obstrução biliar, que seria uma urgência cirúrgica, que foi excluída, e ela foi internada para fisioterapia de suporte, para antieméticos, antináusea, estimulante de apetite, controle de dores, para ver se ela começava a comer. Apesar disto tudo, a gata não começava a comer, portanto eu tive que lhe pôr sonda e a fazer o raio-x para confirmar que a sonda estava no sítio. Reparei que a gata tinha derrame pleural. E numa gata jovem com derrame pleural, lá está.
O que é que nós pensamos? Espera lá, que isto é gata amarela, com febre. Pronto, vai daí se calhar isto é PIF. E por acaso nesta altura nós tivemos 2 ou 3 gatos da mesma casa, criador, cujo único sinal de PIF era os gatos estarem amarelos com uma LT assim bastante elevada. Portanto, estavam assim um bocadinho escaldados. E eu fiz colheita de líquido, não porque ela tivesse com esforço respiratório, ou seja, não necessariamente para aliviar, mas para perceber o que é que estava a passar. E esta foi então a gata em que eu fiz ribalta, porque nós não tínhamos dinheiro para muito mais. E a ribalta era negativo, portanto, automaticamente eu pensei, e apesar e tendo em conta as restrições financeiras, PIF automaticamente está praticamente excluído. Porque é que esta gata tinha, e presumivelmente, e ela fez uma recuperação completa. O diagnóstico presuntivo foi de conlagite neutrofílica, com infecção bacteriana, e esta gata teve derrame pleural porque pancreatite e conlagite aumenta também a permeabilidade vascular e estes gatos são muito suscetíveis a fluid overload e foi isso que aconteceu. Este fluido estava amarelo porque a gata em si estava ictérica. Mas isto não era mais do que um fluid overload, portanto, baixar a taxa de fluidos diuréticos, derrame resolveu e esta gata recuperou completamente desta, mas teria sido eutanasiada em muitas mãos. Tratamentos. Temos algumas opções hoje em dia. Temos o GS barra, e vou dizer barra Remdesivir, porque o GS é um metabolito do Remdesivir. Ou seja, quando nós damos GS, já fizemos parte do trabalho em termos de metabolização da droga. Nós temos cá disponíveis suspensão 50 miligramas por mililitro e temos comprimidos de 50 miligramas. Temos mais do que uma farmacêutica neste momento a produzir. Portanto, se há 3 ou 4 anos, quando este tratamento foi lançado, os custos eram proibitivos para muita gente e excediam mesmo os orçamentos das seguradoras. Hoje em dia é bastante mais acessível e hoje em dia cá acho que não compensa correr o risco de mercado clandestino. Acho que é bastante competitivo em termos de custos. O GS é oral, o Remdesivir é injetável. O Remdesivir pode ser administrado de forma IV ou subcutânea. Subcutânea normalmente é bastante doloroso e os volumes podem ser consideráveis. Tipicamente, um gato que não esteja com vómito ou significativamente desidratado ou com diarreia, todos os gatos eu começo em GS automaticamente. É muito mais fácil dar o comprimido. Um, Pessoalmente, eu acho que eles respondem mais rápido do que ao Remdesivir, mas é óbvio que nos casos que eu uso, Remdesivir uso, porque eles não estão bem o suficiente para dar comprimidos. Portanto, não posso dizer que não seja, são casos mais graves, portanto, não demoram um bocadinho mais a responder. Um, e basicamente, Remdesivir eu uso para gatos que precisam de hospitalização, ou seja, gatos que efetivamente estão desidratados, têm diarreias ou que estão neurológicos em estado de estupor ou coma e que nós não podemos dar comprimidos. Temos, e mais recentemente, evidência muito boa do molnupiravir e do metabolito do molnupiravir, portanto, na mesma onda do Remdesivir GS, temos o mesmo para o molnupiravir. É mais barato nos países em que está disponível. Lá está, nós cá é muito difícil conseguir o molnupiravir e está basicamente reservado para os casos que não respondem a GS, nem a 30 por balinha e que continuam a ter grande probabilidade de ter PIF. E hoje em dia nós não temos muito, porque também já afinamos um bocado as doses. Eu, portanto, acho que hoje em dia isto já acontece com menos frequência. Tem um risco maior em termos de neutropenia. Normalmente é preferível para casos que, quando nós fazemos a avaliação sérica do GS em gatos de tratamento, nós consideramos que há resistência e a Universidade de Edimburgo fazia isso por grátis, ou seja, gatos que estavam a receber GS, eles pediam amostras séricas para ver a concentração sérica do metabolito e havia gatos que, apesar de estarem com doses muito altas, parecia que lhes estávamos a dar água. E basicamente o molnupiravir tem uso hoje em dia nesses casos que não respondem a GS e sobretudo
têm concentrações séricas que não chegam às concentrações estimadas terapêuticas. Temos também o Paxlovid, que foi bastante falado na altura de Covid, sobretudo, e que continua a ser, penso eu, acho que ainda hoje continua a ser a primeira linha em Covid. Neste momento continua a ser basicamente restrito para uso humano, mas existem resultados promissores também no como uso em PIF em gatos, e eu presumo que vai ser também uma realidade e que se vai tornar acessível num futuro próximo, porque acho que o uso para a Covid já não é assim, já não é assim tão elevado, já não temos uma demanda tão alta, portanto acho que vai fazer a transição para nós. Em termos de duração de tratamento, o recomendado são 12 semanas. Existem estudos que mostram resolução de sintomas ou remissão clínica sem recidivas, sem problema nenhum, gatos que ficam finos e hirtos, só com 6 semanas. Normalmente os gatos que são bons candidatos para fazer um curso reduzido, o curso de 6 semanas, são gatos que têm uma resposta ótima ao tratamento. E o que é que são estes gatos? São os gatos que nos chegam inicialmente, clinicamente mal, normalmente com derrames, essa é a forma mais fulminante, mais aguda de PIF, com aquele rácio almina-globulina baixo, com aquela anemia ligeira a moderada, com hiperbilirrubinemia, ou seja, temos várias alterações bioquímicas num gato que grita PIF e que passado 3 semanas ou 4 semanas nós repetimos as análises e elas estão como se nada tivesse acontecido e o gato está fino e fofo como se nunca tivesse estado doente. E este é um exemplo desses casos. Este é o Diego, que tinha ascite, e por acaso foi um caso engraçado, porque este senhor tinha uma daquelas caixas de areia automáticas que pesa os gatos, e portanto este gato de 5 ou 6 meses ia à areia, e quando ia à areia aquilo monitorizava o peso, e o senhor olhou e viu: espera aí, mas o meu gato devia estar em crescimento, e este era o segundo gato, eles já tinham outro, ele devia estar a crescer e está a perder peso, e eu acho que a barriga dele está mais pequena. E trouxe o gato à consulta, e o gato efetivamente tinha ascite, tinha sarcopenia hipoxial, tinha febres, e era daqueles que foi um diagnóstico de PIF assim muito, quase que relâmpago, foi muito óbvio. Ele tinha o rácio alminoglobulina de 0,3, uma coisa do género, e este foi o tipo de gato que não fez a ecografia completa, foi encostar a sonda para colher líquido e fez PCR, não fez o teste fancy da imunocitoquímica, porque era bastante clássico de PIV. E o senhor, claro, monitorizava o peso semanalmente, portanto, ele fez o tratamento e veio rever passado um mês, as análises estavam normais, disseram ao senhor para continuar o tratamento, mas entretanto o senhor apareceu 6 meses depois para fazer a vacina anual. E eu olhei para ele e fiquei: ai meu Deus, mas como assim? Ai não, eu pensava que era para parar, da última vez que vim cá, levei para mais 2 semanas e aquilo acabou e eu parei. Ele estava bem. Um, e pronto, e lá está, veio 6 meses depois para vacina e não se passava nada, estava tudo ótimo. Em termos de efeitos secundários, como eu já mencionei, maioritariamente é a dor na injeção subcutânea do Remdesivir. Na injeção endovenosa, eles podem parecer que estão para morrer, às vezes, imediatamente após o Remdesivir. Ficam bastante prostrados, parecem meio ausentes, até podem babar-se. Isto é largamente diminuído se nós fizermos um bolos e administrarmos o Remdesivir de forma lenta, e o Remdesivir, e tenho isso mais à frente também, pode ser diluído em soro para ajudar a que a administração endovenosa seja de facto lenta e gradual. Temos aqui a eosinofilia e linfocitose como comuns e o aumento de LT durante a fase de tratamento. Off-record, por acaso eu acho que não vi isto escrito em lado nenhum, a eosinofilia tem, teoriza-se que até seja um bom prognóstico ou indicador de prognóstico, ou seja, quando os gatos têm eosinofilia nas análises de reavaliação, podemos considerar isso como uma boa resposta ao tratamento. Temos depois os casos dos molnupiravir e afins e derivados, que têm as citopenias e também têm queda de pelo e mesmo a quebra das orelhas, e quebra das orelhas também pode ser um sinal de vasculite, já agora.
E molnupiravir, porque é mutagénico e teratogénico, tem ou devia ter um acesso mais restrito, sobretudo para mulheres que pensem em engravidar. Temos também os urolitos, pedra da bexiga, que está descrita em meia dúzia de gatos que foram tratados com GS ou remdesivir, e sabe lá Deus o quê, porque foram com as drogas do mercado negro e, portanto, e nós sabemos que estas drogas não são puras, a várias análises e havia concentrações diferentes, portanto nós não sabemos muito bem o que é que lá está. Mas resulta. Um, Esta tabela foi um copy-paste do site da iCatCare, que está em constante atualização, portanto as doses antivirais estão constantemente a ser revistas. A ideia é nós usarmos o menos possível para termos o máximo benefício. Portanto, tem havido bastante revisão e normalmente 2 vezes por ano, 1 vez por ano, isto é atualizado. E lá está, antigamente nós tínhamos uma diferenciação entre PIF seca, úmida, PIF neurológica e PIF ocular, e cada uma tinha diferentes doses, e hoje em dia já não há uma diferença assim tão grande. Ai. E existem clínicos que fazem a mesma dose para todos os PIFs, independentemente. Existem clínicos a fazerem 15 miligramas por quilo dia para tudo que é pau e obra, e resulta para alguns casos, ou para a maior parte deles, diria eu. As considerações são para a indicação oral, deve ser administrada em jejum, e dar a indicação num creamy, num churro, que acho que em Portugal é mais os churros, ou num litipil, é completamente normal. Lembrando que estes gatos nós também temos que manusear ou gerir o máximo possível o stress, por causa da influência na resposta imunitária, portanto é sempre uma questão de equilibrar os pratos da balança. Um, Pronto, e o resto que eu acho que já falei aqui, de fazer injeção lenta de remdesivir IV, e que as doses do molnupiravir e afim são recomendadas, sobretudo para os casos que não respondem aos casos de recidiva. Resposta expectável, eu acho que isto é importante, sobretudo porque nós nunca temos um diagnóstico de PIF, nós achamos com muita confiança que é PIF, mas depois do gato não resolve o que é que nós temos, o que é que confirma o diagnóstico, é no fundo como é que eles respondem ao tratamento. Em 2 a 5 dias nós normalmente temos uma transformação. O gato que estava a morrer, de repente, parece que voltou à vida e que nunca viu o lado lá. Temos a redução da febre, o gato começa a comer. Temos a redução do líquido livre, dos derrames, quando eles estão presentes. Alguns derrames podem demorar um bocadinho mais, e eu tive uma gata que demorou quase 3 semanas, por acaso com um dono fantástico e com fundos monetários, ou com bolsos sem fundo, portanto ela ficou connosco quase 4 semanas, porque ele queria ter a certeza que ela só ia para casa quando estivesse recuperada. Portanto, nós fizemos um controlo sérico bastante apertado, e ela demorou quase 3 semanas, até a ascite, no caso dela era a ascite ser completamente reabsorvida e a albumina, o rácio albina-globulina normalizar. Mas é expectável que eles normalizem. Há uma percentagem muito baixa de gatos em que o rácio continua borderline mesmo no fim do tratamento, e que, apesar disso, interrompe o tratamento e não tem qualquer tipo de complicações pós-cessação. E os gatos com sintomatologia neurológica, lá está, deixa aqui também a ressalva, que é eles podem melhorar, mas alguma sintomatologia pode persistir. Ou seja, gatos com atáxia, e tive não há muito tempo um Burmese, que continuou assim com uma marcha um bocadinho estilística, e que continuava às vezes a falhar alguns saltos. E a sintomatologia inicial dela era neurológica e era sobretudo atáxia. Existem também aqueles que têm, por exemplo, convulsões e que podem manter como forma de epilepsia. E eu acho que isto é importante nós termos noção, porque lá está, é muito difícil depois nós sabermos se isto são sequelas ou se é uma recidiva. E é nisto que termos estes dados bioquímicos e hematológicos nos ajudam a pôr as peças do puzzle juntas para perceber se temos que agir ou se é ok manter sob observação.
Pronto, e acho que nem valia a pena mencionar que não é só esperar que o tratamento antivírico surta efeito, estes gatos precisam de tratamento de suporte, uns mais do que outros. Este barniz que eu mencionei, atáxico, não chegou sequer a ficar internado, nem coisa que se pareça, foi para casa com GS em comprimidos. O irmão dele, da mesma ninhada, já tinha sido diagnosticado com PIF, tinha derrame pleural, já estava quase a acabar o curso dele de GS, portanto, se calhar já tinha os comprimidos, foi muito fácil. E fazer, obviamente, o tratamento de suporte que cada gato precise, e porque eu acho que em Portugal ainda não se faz com a frequência que se devia, sondas esofágicas. Estes gatos precisam, não forcem comida, mas acho que isso pode ser um webinar separado. E claro, sobretudo aí que eu acho que há muita gente que encontra a medicação por meios clandestinos. Eu acho que é importante nós apoiarmos as pessoas. Muita gente procura essas alternativas numa situação de desespero. E eu posso dizer que, tendo passado isso, por isso eu mesma, o meu gato há 20 anos atrás até interferão fez, interferão que tivemos que importar já na altura. Fizemos tudo o que podíamos para tentar salvá-lo, portanto, consigo perceber perfeitamente a posição dos donos. Nos que decidem enverdar por esse caminho, eu acho que nós devemos tentar facilitar um bocadinho a vida, tendo em conta que as injeções subcutâneas são dolorosas, ponderar fazer buprenorfina e gabapentina pré-injeção, até rapar o pelo na área de injeção, e mais do que uma, porque idealmente não, devemos evitar usar sempre a mesma por causa da frequência de reações locais. Aquecer a temperatura ambiente e eventualmente aplicar creme anestésico, porque estas injeções são mesmo, coitadinhos, isto é horrível. É horrível ver um gato a levar estas injeções e são 12 semanas, portanto é muito tempo. Pronto, e em termos de monitorização, o mais importante é monitorizar o peso e a resposta clínica. Como eu disse há bocadinho, é sempre. Temos sempre que encontrar um equilíbrio entre possíveis stresses, portanto, fazer uma avaliação do custo-benefício de tudo aquilo que nós fazemos. Muitos anos são mais do que felizes por encomendar as balanças pediátricas da Amazon, que custam 15 a 20 euros, e monitorizar o peso. Alguns até aprendem a ver a temperatura e mantêm um registro e fazem registro daquilo que comem por dia e o cocó que fazem tudo. E nesses casos é bastante fácil mantermos esta monitorização à distância. Óbvio, fazer sempre a ressalva, mesmo que não haja derrames, pedir sempre aos donos para monitorizar frequência e esforço respiratório, porque um gato que hoje não tem derrame e começa a GS pode ainda desenvolver derrame nos primeiros dias e dispneia continua a ser um sintoma de alerta. Idealmente, fazer o controle de hemoquímica, bioquímica e hemograma mais ou menos AGP. Isso for os gatos que tinham alterações para começar. Os que não tinham alterações para começar, se calhar não é assim tão importante, porque não temos muito bem como comparar. Claro que este tratamento também é dispendioso e a prioridade deve ser sempre tratar o gato. E, portanto, se temos que ter em conta onde é que investimos o dinheiro, então eu, por mim, estou mais do que contente que desde que o gato esteja bem e contente, não fazemos análises até antes de parar o tratamento, para ter a certeza que estamos ao que a preparar. E essa acho que é a reavaliação que eu não abdico, porque acho que ia ser muito triste parar um tratamento e depois ter que lidar com uma recidiva e fazer mais 4 meses de um tratamento dispendioso. Pronto, e só aqui uma última questão. Nesta parte do tratamento empírico, se é recomendável ou se é possível, sim, sem dúvida. E muitos gatos, mesmo aqueles que nós vemos nos estudos, ou seja, mesmo os gatos de livro, muitos continuam a ter tratamentos empíricos porque não há diagnóstico definitivo. Eu acho que nós temos é que usar o nosso raciocínio clínico, e se nós temos efetivamente um gato que parece em tudo que é PIF, então acho que usar tratamento se justifica, sempre com essas ressalvas ou considerações de que há PIFs que podem precisar de uma dose um bocadinho mais alta e, portanto, nós temos mesmo que pensar no caso que temos à nossa frente para sabermos até onde é que podemos
ir, ou quando é que é justificável parar o tratamento e dizer, isto não é PIF porque este gato não está a responder, ou isto, mesmo que os dois é PIF, não está a responder. E que o tempo que nós persistimos num tratamento empírico, e perdemos em investigar outros diagnósticos diferenciais, é tempo que nós perdemos para diagnosticar outra doença muito provavelmente tratável ou curável. Portanto, é um bocadinho de exercício mental. Pronto, claro, isso. Se o gato não estiver a responder como é suposto, há que repensar. Em termos de prognóstico, é ótimo. Ou seja, nós temos 85 a 90% dos gatos curados. E as recidivas são raras. E normalmente, quando ocorrem no primeiro mês, pós-interrupção do tratamento. Portanto, é uma janela relativamente curta, para estarmos preocupados ou a considerar recidivas de PIP. O que é que fazemos se houver uma recidiva? Repetimos o curso de GS e aumentamos ligeiramente a dose de Remdesivir ou GS. Não excedemos a dose de 20 miligramas por quilo por dia e, idealmente, quando estamos a fazer estas doses, dividimos em BID, ou seja, se tenho um gato a fazer a dose de 20 miligramas por quilo por dia, faço 10 miligramas por quilo de manhã e à noite. E temos depois também a alternativa do molnupiravir, onde está disponível, nos casos que não respondem assim também a GS. Ok, que é isto. Eu acho que este é o meu último slide disto, que é o proteinograma, e sinceramente eu pus isto aqui porque das coisas, quando eu ouço colegas de Portugal, quando me perguntam sobre PIP, a maior parte das vezes falam-me do proteinograma, e sinceramente eu não sei muito bem porque é que fazem o proteinograma em Portugal, porque não acrescenta absolutamente nada em termos de PIF. Nós temos gamopatia policlonal, que também temos numa data de doenças imunomediadas, que também temos em linfoma, portanto, não sei muito bem qual é que é o valor clínico de um proteinograma em termos de diagnóstico de PIF, não muda absolutamente nada em termos de diagnóstico ou em termos de prognóstico ou de tratamento, portanto, não gastem dinheiro. Pronto. Depois eu tenho uma série de casos clínicos, mas eu já ultrapassei em larga escala. Não em larga, não. É só um bocadinho, pronto. Se calhar podemos arranjar um dia para fazer os casos clínicos de PIF. Pode ser, pode ser, pode ser. Pode ser, ou também no final podemos ver se alguém quer ver algum caso. Mas obrigada, Patrícia. Eu acho que a parte mais importante foi nós cobrimos aqui tudo aquilo que era necessário em termos de apresentação, apresentações clínicas e ferramentas de diagnóstico que temos e também do tratamento. E claro, como deves imaginar, temos uma pergunta ou outra. Eu vou só deixar, vou fazer eu uma partilha agora, para deixar o e-mail para quem quiser o certificado de participação. Espero que consigam ver. O certificado de participação, para quem quiser, mandem um e-mail para formação@univetsglobal.pt, sem os acentos e sem as cedilhas e tudo isso. Um, Quem ainda não nos segue, vão ao Instagram. Nós mudamos o nome do Instagram, é univetsglobal.pt e estamos a tentar crescer um bocadinho, portanto sigam-nos. E também deixo aqui para quem não sabe. Nós temos um centro de formação em Vila Franca de Xira, ao pé de Lisboa, perto da estação de comboios. Fazemos formações práticas, portanto, são todas à base de fazer muito, 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 muito com os animais. Em fevereiro vamos ter uma formação de ecocardiografia durante 5 dias com o colega Tomás Oliveira, que vem lá de cima para nos ajudar a aprender a ver corações. Temos 2 vagas ainda, portanto, se alguém estiver interessado, mandem-nos e-mail. Depois vamos ter formações de ecografia abdominal em setembro, de 23 a 27 de março, uma vez mais os 5 dias, e POCUS em maio. POCUS, sim, só vamos fazer 3 dias, não é preciso 5 dias para conseguirmos fazer POCUS, mas para fazer ecocardiografia do princípio ao fim e ecografia abdominal do princípio ao fim, sozinhos, sem ter ali uma pessoa em cima do ombro a dizer para fazer A, B e C. É preciso os 5 dias. E, portanto, deixo aqui a informação. Quem estiver interessado pode usar o mesmo e-mail de contacto da formação@universoglobal.pt. E uma vez mais, para quem não sabe, temos também o site disponível onde podem ver toda esta informação e onde podem ver
as gravações deste webinar e de outros webinars também, portanto, outros que já fizemos e os que vamos fazer também no futuro, não é? Agora, vou só começar com as perguntas e vou, Patrícia, se calhar vamos deixar partilhar o teu ecrã, que é para ficarmos as duas assim aqui. Eu não sei se consigo fazer. Pronto, já está. Eu vou começar com a pergunta mais, acho que uma das mais relevantes para todos e também vou aproveitar para responder, porque é onde adquirir a medicação aqui em Portugal. Para os colegas que trabalham em Portugal, a Codivet trabalha com a Bova. A Bova é a tal farmacêutica de manipulados do Reino Unido que produz o GS e o Remdesivir. A Codivet consegue importar GS e Remdesivir, portanto há comprimidos e há injetável. Normalmente, o rapidamente é que não acontece sempre. Portanto, se a clínica nunca pediu e se a Codivet não tiver em stock, é preciso pedir a importação que demora 2 a 3 semanas. No entanto, nós temos uma farmácia portuguesa, francesa que produz manipulado de GS. Ou seja, já temos uma farmácia de uma colega não, o pai da colega é farmacêutico e tem uma farmácia, que eu já lhe pedi os contactos também para poder partilhar dentro das nossas redes, porque haverá mais farmácias que farão o mesmo. Farmácias portuguesas conseguem produzir manipulados de GS, desde que tenham um protocolo com esta francesa para produzir o GS, mediante uma receita nossa. Portanto, nós podemos fazer uma receita magistral da nossa plataforma, na PEM, fazemos uma receita magistral para aquele animal e a farmácia produz tal e qual como produz os manipulados de humana. Ok? Portanto, nós temos acesso ao GS em comprimidos, através destes manipulados. O remdesivir injetável tem que ser através da Codivet. E de momento é a única em Portugal que consegue fazer isto. Mercados negros. Como vocês sabem, temos os tais grupos do Facebook, que sinceramente não justifica o preço, na minha opinião. Nós tivemos animais tratados, não justifica o preço, não se vai conseguir fazer o tratamento. Eu tive o primeiro gato que eu tratei em Portugal para PIV era um anjo e fez um injetável, isto já há alguns anos, fez um injetável do mercado negro. Era um anjo, porque aquele gato, aquilo dói. Ele dói. Nós fizemos 40 dias e passámos para o oral em seguida, mas foram 40 dias em que dói, eles ficam com feridas, com úlceras, não justifica. O que eu já fiz foi mandar do site oficial da Mutian, mandar vir os comprimidos lá. Mas é um bocadinho aquilo do género, nós não sabemos o que é que lá está. Eles dizem que é, mas se é ou se não é, e as doses não são aquelas, é as que nós seguimos das nossas tabelas. Pronto, em E, termos, sim, diz, e Filipa. acho que era essa a ressalva que eu Patrícia. faria também. Para donos que decidem comprar a droga do Facebook, eu acho que nós não podemos aconselhar em termos de dosagens, porque cada dealer tem o seu protocolo e a sua dose, que largamente, presumo eu, tem a ver com o que eles metem lá para dentro. É que a medicação não é purificada, portanto. Acho que essa aqui é a grande dificuldade, é que nós não sabemos exatamente o que é que está lá, ou a dose, ou o nível de pureza. Portanto, se os donos quiserem tomar essa escolha, epá, digam-nos: "Ok, vão, nós estamos aqui para vos apoiar, para pesar o gato, para reavaliar, mas em termos de dosagens e por aí fora, tem que ser com eles." Uhum. Eu Sim, acho que sim. valeria a pena, claro, dependendo se vocês têm de facto casuística em termos de PIPs e por aí fora, fazer hum, uma encomenda, por exemplo, do Remdesivir injetável, que são as ampolas, e terem em termos de estoque, e depois mesmo entre clínicas, ou se tiverem um hospital perto, que faça, no fundo, de farmácia, para que num caso mais urgente tenham sempre pelo menos o Remdesivir injetável, para começar, e depois quando chegarem os comprimidos, que entretanto podem pedir através da Codivet, um, passam para os comprimidos. E, sinceramente, acho que isso seria a melhor Uhum. hipótese. E mesmo cá no Reino Unido, quando o GS e o Remdesivir eram muito mais caros, a clínica onde eu trabalhava, estava listada como uma das clínicas que mantinha stock de Remdesivir e GS e que para que outras clínicas pudessem contactar e ter acesso de forma imediata.
Exato, eu ia adicionar isso, porque há hospitais, pelo menos aqui na minha zona, onde nós estamos, há hospitais que têm esse estoque e que, se for preciso, ou nós enviamos lá e pedimos para eles fazerem a injeção, porque às vezes acontece isso, ou então tentamos nós fazer a injeção, e portanto isso é uma opção. O que nós não temos disponível, tanto quanto isso, é o molnupiravir. Acho que no Brasil consegue-se arranjar. Portanto, se calhar nós até apanhamos aqueles que vêm do Brasil, Se mas em calhar têm a Portugal, mefloquina. em A Portugal meflo... não. Cá, quando já era muito caro, isto ia usar, não Ragdoll, tínhamos a mefloquina, que entretanto saiu destes guidelines, porque o gesso ficou muito mais acessível, e a mefloquina era muito mais barata. Parecia funcionar, mas era aquela coisa que ainda não tínhamos bem a certeza se funcionava ou não, ou seja, se é porque o gato vai morrer porque não lhe podem dar GS, dê-lhe mefloquina. Pois, pois, E tive um caso em que usei a mefloquina. O gato ficou bem, pois. mas Mas, tinha feito 4 meses de GS já. pois, pois. Bem, como nós estamos a falar de tratamento, se calhar vou pegar na última pergunta que nos fizeram, que é se a percentagem de sucesso do tratamento para gatos com pico neurológica também é alta, como nos Também é outros. alta, sim. Sobretudo, e acho que achava que ia fazer a dose dividida em 2 vezes por dia, porque eles precisam de doses mais altas. Ou seja, quando nós fazemos PIF não neurológica, normalmente vamos fazer os 15 miligramas por quilo por dia. Com um caso neurológico, eu não arriscava fazer essa dose e começava logo com 10 miligramas por quilo, 2 vezes por dia. E como eu disse, sim, estes gatos normalmente recuperam bem. Podem ficar com sequelas, ou seja, gatos que se apresentaram com convulsões podem manter convulsões e precisar de fenobarbital, levetiracetam. Um, Gatos com atáxia podem manter atáxia, mas normalmente melhora. Mas sim, a resposta tende a ser boa. Há sempre, claro, uma porcentagem, eu diria que se há gatos que não respondem a tratamento em termos de PIF, os neurológicos, se calhar, acabam por cair aqueles 5% que não respondem com mais frequência do que uma PIF úmida, e PIF úmida normalmente é que responde melhor e mais rápido. Pois. Um, Só pelo facto de o GS não ter tanta concentração, ou tanta capacidade para passar a barreira hematoencefálica, mas passa, desde que nós usemos doses mais altas. E os casos que não dão assim tão bem ou que não respondem tão bem a GS, respondem bem a molnupiravir, porque esse passa a barreira hematoencefálica, portanto, Uhum. são bons casos para usar o molnupiravir como resgate. Boa. Agora vamos começar pelo início. Primeira pergunta que nos foi colocada, e que realmente é uma coisa que eu também falo com os donos: se nós consideramos ainda a PIF contagiosa ou infecciosa. Porque normalmente eu costumo dizer isto aos donos: isto é infeccioso, é um agente infeccioso que a causa, mas não é necessariamente contagiosa para outros animais que não diretamente. Mas é uma daquelas coisas que ficamos assim. Há quem não concorde muito com isto. É verdade, não é contagiosa. O que é contagioso é o corona. Pois. Contagioso é corona. Mas tal como disse no início, a maior parte dos gatos tem infecções por corona e tem várias infecções ao longo da vida porque eles não têm uma imunidade duradoura. Portanto, assim que voltarem a ter contacto outra vez, voltam a ficar infectados. Um gato com PIF, ou seja, o vírus mutado, não é infeccioso. Não há motivos para segregar um PIF de um não PIF, seja em casa, Uhum. seja em ambiente hospitalar. Não há qualquer risco de contaminação do mutante. Sim. Mas isto é uma pergunta que me deixou agora. Mas os gatos com PIF que desenvolveram mutação podem ter na mesma o coronavírus não mutado e estar a excretar esse ao mesmo tempo. Exatamente, Portanto, podem. continuam com um fator de risco para a propagação do coronavírus entérico. Sim, mas é o risco que já existia antes. Exatamente, exatamente, já lá estava. Já lá estava. Já lá estava. Portanto, acho que não muda muito em termos de maneio. O outro gato já esteve Sim, exposto. Se não exato. desenvolveu, provavelmente não vai desenvolver, porque lá está, não depende só do vírus, depende da carga genética de cada gato, depende da resiliência, depende dos fatores de stress, depende da resposta imunitária que é individual. Portanto, não é. E aliás, e há um estudo, e que eu acho que até é recente, é para dar 2 ou 3 meses,
que olhou exatamente para isso e que olhou para as tipos de coronavírus em gatos da mesma casa, gatos com PIF e gatos com não PIF. E eles excretavam exatamente o mesmo vírus, só que um tinham PIF e outros não tinham. Portanto, E uma pergunta que agora vem no encaminhamento deste e se calhar ninguém sabe. Os gatos com PIF tratados depois do tratamento com GS continuam a excretar coronavírus entérico? a maior parte deles não. Ou seja, quando nós fazemos o tratamento, a menos que haja reinfecção, provavelmente não. Mas podem ser reinfectados outra vez e voltar a excretar novamente. Um, também houve um estudo, um, mas pronto, que eu acho um bocadinho manhoso, mas por acaso nos Estados Unidos os criadores tinham muita a mania de fazer isto, que é para evitar que gatos tivessem PIF, assim que um gato tinha diarreia, tratavam a casa toda com Moutier. Ok, pronto. E em gatos com coronavírus sem PIF, também param de excretar. Ok. Portanto, portanto, sim, muito provavelmente não vão excretar coronavírus, a menos que haja reinfecção. Uhum. Ok. Interessante. Próxima pergunta, temos ainda mais duas para cobrir. Temos aqui uma questão em relação à análise bioquímica do líquido dos derrames. Quando temos esse líquido, podemos considerar que o valor de proteína é mais importante do que a relação com o número de células nucleadas? Ou seja, como o número de células nucleadas tem muita variação, devemos olhar mais para a proteína. Sim. Proteína definitivamente é mais importante do que o número de células. O número de células é mais variável. Podemos ter líquidos pouco celulares a médio celulares, alguns até, eu diria, bastante celulares, pelo menos em termos ecogénicos, nós olhamos para aquilo e é muita confusão. Não é aquele líquido anecoico ou hipoecoico, vê-se mesmo muito sedimento. Claro que muito disso também é proteína, obviamente, mas sim, em termos celulares, é muito mais variável no que toca a PIF e podemos ter poucas células a médias células. Proteína é que de forma consistente nós podemos esperar que seja alta. Uhum. Olhamos para a proteína. Ora bem, PCR de líquidos de ramos, ou de outro material, vai detectar apenas o coronavírus normal ou mutação? Vou deixar de responder, depois vou dizer eu. Isso já depende um bocadinho do laboratório. Exatamente, a resposta é essa. Isso já depende do laboratório que vocês usam. Eu diria que de forma mais rotineira não detectam a mutação. Existem alguns PCRs que detectam mutações. A questão é, nós não temos todas as mutações sabidas ou conhecidas. Portanto, nós temos algumas mutações reconhecidas, no gene S, acho que é, e na proteína spike, qualquer coisa, mas isto são só algumas das mutações identificadas. Portanto, não contaria isso como fidedigno. Sim, exatamente. E eu agora vou adicionar em relação aos laboratórios, pelo menos nós aqui com os quais trabalhamos, daqueles para os quais eu enviei amostras, não foi para detecção das mutações. Eu acho que há um perfil que se pode fazer para isso, mas não é o típico, é para a detecção do coronavírus normal. E o que é que eles nos dizem? Se nós temos uma quantidade muito elevada de coronavírus num líquido de RAM, não é suposto haver coronavírus num líquido de RAM. Portanto, é bastante indicativo de PIF. E depois isso junto com as outras coisas todas que nos aparecem. Sim, as outras coisas todas, porque lá está, se eu tiver um gato com insuficiência cardíaca com derrame pleural, esse gato também pode ter taxas elevadas de coronavírus no derrame, porque basicamente é um gato que tem coronavírus a circular, como a maior parte deles tem, que extravasou para o derrame pleural. Ou seja, diz-nos que existe coronavírus num derrame, no líquido, não nos prova uma relação causa-efeito. E por isso é que é importante nós considerarmos o resto. Agora, claro, que se eu tenho um gato jovem com derrame pleural, com febres, assim, acho que não vale a pena estarmos também a ser demasiado complicados, não é? A probabilidade de ser PIF é muito maior, mas se eu tiver um gato, se calhar um bocado mais velho, um, com um derrame pleural ou mesmo com ascite, se calhar vou pensar primeiro noutros diagnósticos, ou vou querer excluir outros diagnósticos antes de considerar EPIF e começar tratamento ou eutanasiar se não houver finanças para isso. Exatamente. Muito bem. Eu acho que eram as perguntas todas. Vou só ver se não falhei nenhuma pergunta. Acho que não. Pronto. Portanto, quer dizer que foi muito esclarecedor. Ou não. Eh, Eu acho e que de, a co- pergunta deve assim não.
Não, porque eu acho que muitas vezes tem a ver com o que é que a gente deve fazer com estes animais. E a verdade, na minha opinião, nós em Portugal temos muitos animais com PIF, temos muitos gatos com PIF, mas também ainda temos uma capacidade limitada de os tratar de várias maneiras. Ou seja, ou nós conseguimos arranjar o GS. Ou então, se calhar, não conseguimos para fazer uma coisa, não conseguimos fazer os controles todos apertados, e então acho que ainda. Mas eu costumo dizer, é um bocadinho como aquilo que tu também disseste, Patrícia, que é eu agora se vejo um gato penso, epá, espero que seja PIF, porque as outras opções são todas piores, ao menos este eu consigo curar, na maior parte deles agora. E costumo dizer aos tutores, vocês têm muita sorte e muito azar. Têm muito azar porque têm uma doença que é PIF e que é muito difícil de tratar e que é cara de tratar, e ainda é cara de tratar. Ahm, mas têm sorte porque há 6 anos atrás era mortal e agora tem cura. Pronto. Afinal, temos aqui uma pergunta: como é que se explica o surto de pifes que os gatis às vezes têm? Explica-se por causa da pressão Pois, vírica. Ou seja, aquilo. nós temos elevada densidade populacional, temos vários gatos a excretar um vírus, provavelmente de uma estirpe semelhante e mais virulenta, ou seja, com mais facilidade mutagénica. Gatos, normalmente, e em gatis, têm corizas, são vacinados quando entram, sem, e porque tem que ser, em termos de medicina de abrigo, é assim que funciona, mas que vêm provavelmente incubar outras coisas, com o stress de serem admitidos num abrigo, a densidade populacional, essa pressão viral, porque estão todos a excretar, porque estão todos estressados, todos a excretar, todos em contacto, é isso que aumenta a probabilidade de termos surtos, digamos assim. Pelo menos estas são as teorias, ou esta é a teoria tida como aceitável hoje em dia. Não é necessariamente porque a mutação do vírus foi transmitida, mas porque nós já temos um vírus com alta ai, não é probabilidade que eu queria dizer, mas propensão, com grande propensão de ser mutagénico, a ser excretado vezes 10 ou 15 ou 50, dependendo do número de gatos que temos, em gatos normalmente que já têm o sistema imunitário comprometido, e constantemente a serem expostos a estas altas cargas virais. É como te disseste, estão no lugar errado à hora errada. Não é? Exatamente. Coitadinhos, os gatinhos. Mas pronto, agora já, pelo menos já conseguimos salvá-los. Que antes não se conseguia muito bem. Ai, sim, hoje em Agora dia é ótimo. sim. Eu nunca pensei ficar feliz em diagnosticar um PIF. É verdade. Agora sim, acho que cobrimos todas as perguntas. Vou agradecer a todos os participantes que ficaram até agora e, obviamente, toda a gente que quis juntar-se, e que está aqui a apoiar-nos também nesta nossa aventura de fazermos os webinars. E, obviamente, Patrícia, uma vez mais, obrigada. E é uma sexta-feira à noite, É portanto, uma obrigada sexta-feira a à noite, é todos. verdade. Obrigada pela tua apresentação, obrigada pela tua presença e por todo o conhecimento que nos partilhaste. Acredita que eu estou muito agradecida e muito contente. Espero que as outras pessoas também tenham gostado. E para o mês a mais. Para o próximo mês a mais. Uma boa noite a todos e um bom fim de semana. Obrigada a todos. E qualquer coisa também podem contactar se estiverem com vergonha de perguntar no chat. Podem Eu sempre passo mandar os e-mail. contactos. E a gente fala em privado. Obrigada a todos e muito boa noite. Obrigada.